turma, tudo bem com vocês? Hoje, dia 23 de setembro, em matemática, nós vamos aprender sobre medidas de capacidade, tá bom? Então, muita atenção para entender, tá? E para não ter dúvidas. Então, gente, toda vez que a gente pensar em medidas de capacidade, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabecinha, na cabecinha de vocês, é que se trata de líquidos, ok? Medidas de capacidade se trata de líquidos. Então, gente, a medida de capacidade é a medida utilizada para verificar a quantidade de líquido que cabe num recipiente. Então, as medidas de capacidade servem para isso, tá certo? Então, observem a imagem aí, ó. Nessa imagem, nós temos um recipiente, tá certo? E a quantidade de líquido que cabe nesse recipiente que vocês estão vendo, a gente define pela palavrinha litro, representada pela letrinha L, que é a medida padrão, tá certo? Então, gente, existe uma variedade enorme de produtos líquidos utilizados no nosso dia a dia, como por exemplo, perfume, água, bebidas, remédios, produtos de limpeza, ok, gente? Mas a capacidade de líquido que cabe no recipiente vai depender do tamanho desse recipiente. Vejamos aqui nessa imagem a medida padrão, que é o litro. Então, nós temos um recipiente aí de refrigerante Guaraná que cabe 1 litro, tá certo? Logo em seguida, nós temos um outro recipiente maior um pouquinho que cabe 2 litros. E depois nós temos o outro recipiente aí maior, que cabe 3 litros. Percebam aí que o tamanho do recipiente ele muda de acordo com a quantidade de litros, tá certo? Não, por exemplo, não dá certo colocar 3 litros no recipiente de 1 litro, não vai caber, tá? Tá certo, gente? E aí eu pergunto a vocês, e como chamamos quando em um recipiente ele cabe menos de 1 litro? Como é que a gente vai chamar? Então, é aí que nós utilizamos a medida chamada de mililitro, representada aí pelas letrinhas M e L minúsculo. Então, gente, é importante saber que dentro de 1 litro cabem 1000 ml, igual vocês estão vendo aí na imagem, tá? Então, 1 litro equivale a 1000 ml. Então, acompanha aí o recipiente que cabe 1 litro. Dentro desse recipiente que tem 1 litro, eu vou ter 1000 ml, que corresponde a 1 litro. E nessa latinha aí de refrigerante, cabem 350 ml, ou seja, menos que 1000 ml, né? Menos que 1 litro. Já nesse refrigerantezinho aí, o pequenininho, que é o menor recipiente aí que vocês estão vendo, tem 237 ml, tá? Ele é menor do que o recipiente de 350 ml. Entendido, gente? Então, agora nós vamos acompanhar o exemplo que o livro nos traz. Vamos lá? Então, a seção Troca de Ideias trouxe aqui um texto pra gente. Vamos ver aqui o que ela diz, ó. Você já ouviu falar em pegada hídrica? Leia o texto a seguir, que se trata sobre isso. E o texto diz assim, o texto tem como título o uso de água direta e indireta. Vamos lá. As pessoas utilizam muita água para beber, cozinhar e lavar, mas ainda mais para a produção de alimentos, papel, roupas e algodão, etc. A pegada hídrica é um indicador do uso da água que analisa seu uso de forma direta e indireta, tanto do consumidor
quanto do produtor. A pegada hídrica de um indivíduo, comunidade ou empresa é definida como o volume total de água doce que é utilizado para produzir os bens e serviços consumidos pelo indivíduo, comunidade ou produzidos pelas empresas. Muito interessante esse texto. E aqui embaixo diz assim, observe na tabela ao lado a quantidade de litros de água gastos na produção de alguns produtos. Nós temos aqui bem de consumo gasto em litros. Então, uma folha de papel, para fabricar uma folha de papel, são gastos 10 litros de água, certo? 1 quilo de banana, nesse 1 quilo de banana, nós temos 790 litros. Uma barra de chocolate corresponde a 1.700 litros. E uma calça jeans, 10.855 litros. E abaixo diz o seguinte, observe que para produzir uma única folha de papel são gastos 10 litros de água. Também podemos representar esses gastos em mililitros. Então, 10.000 mililitros. Então, os 10 litros ali foi representado em mililitros, que corresponde a 10.000 mililitros, tá, gente? É muita água para fabricar aí uma folha de papel, apenas uma folha de papel. Por isso que é importante a gente economizar, né, papel e também água, né? Então, como eu já havia explicado para vocês, 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Então, se eu tenho 10 litros, eu vou ter 10.000 mililitros. Se eu tenho 2 litros, eu vou ter 2.000 mililitros. Se eu tenho 5 litros, eu vou ter 5.000 mililitros. E assim por diante. Vamos continuar acompanhando aí, ó. Capacidade é a quantidade de líquido ou sólido que cabe em um recipiente. Litro, representado pela letrinha L minúsculo ou L maiúsculo. É a unidade padrão de medida de capacidade. Além do litro, usamos no dia a dia o mililitro, representados pela letrinha ML minúsculo ou M minúsculo e L maiúsculo, para medir pequenas capacidades. E por último, ele trouxe de novo a informação que eu dei para vocês no início da aula. 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Então, gente, agora que vocês já aprenderam que litros, representado pela letrinha L, e ml, representado pelas letrinhas ML minúsculo, representam medidas de capacidade de líquidos, vamos então descobrir quais são aqui nessa imagem os produtos que são vendidos em litros e mililitros. Então, observem aí com cuidado, tá? Para me dizer. Então, gente, e aí, vocês já descobriram quais são? Então, vamos lá. Vamos lá saber quais são esses líquidos aí, que são vendidos em litro e mililitro. Aliás, quais são os produtos, né, que são vendidos em litro e mililitro. Então, quem apontou ali que o azeite acertou. Outro produto, o leite. Muito bem. Vamos lá, mais um. O suco. A água também, certo? O refrigerante. Então, quem indicou todos esses produtos que eu falei, acertou. Muito bem. Tá certo, gente? Porque o queijo, o pão, a cenoura e os ovos, esses produtos, eles utilizam outras medidas. Aliás, outras unidades de medidas, tá, gente? Que a gente já até estudou, que foi
as medidas, né, de massa, certo? Então, hoje, matemática, nós vamos ficar por aqui. Tenho certeza que vocês entenderam esse conteúdo, ele é bem fácil, né, gente? E eu vou solicitar a vocês que respondam a atividade da página 70 e 71 sobre essa unidade, né? Essa unidade de medida, capacidade, tá certo? Um beijão, bons estudos e até a próxima aula.